Hello, dear students from 6th grade. How are you today? I'm Lucas again, English teacher, and now we have our English class. I'm happy to stay with you again. It's okay? Let's go to our class. Hoje a gente vai ter um novo conteúdo, certo? Dando início ao segundo semestre, a terceira unidade. Como vocês sabem, eu sou o Lucas, professor de inglês, e vou estar com vocês novamente nessas aulas remotas. Vamos lá para a aula? O conteúdo da nossa aula é o Personal Pronouns. Personal pronouns são os pronomes pessoais, certo? A gente tem os pronomes pessoais na língua portuguesa e temos os pronomes pessoais na língua inglesa. Eles são a base tanto para a escrita como para a conversação, para a fala no idioma. Então é necessário que vocês se atentem. Geralmente os personal pronouns vêm acompanhados do verb to be, certo? Isso aí vocês vão ver no decorrer do ano e também vão ver em anos posteriores, certo? Então são bem simples. Os personal pronouns in English são she, he, they, it, we, you and I. Na forma a gente tem o I, depois que é eu, certo? I. Depois a gente tem o you, que é você, certo? Nesse caso, singular. Primeira pessoa, segunda pessoa, certo? Do singular. Depois a gente tem he, she, it, certo? O he, o he, significa ele, certo? Então eu utilizo para homens, para meninos, to boy and the man, certo? Depois a gente tem o she, que significa ela, e aí a gente pode utilizar para mulheres, para meninas. E temos também o it. O it é mais utilizado para coisas neutras, certo? E aí vem a famosa regra do... Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar, na questão dos objetos, dos animais. Vai depender muito do contexto, de como está inserido, mas aí o it não é utilizado para pessoas, para seres humanos. E aí, nesse caso, o she, o he, she, it, nesse caso vem como singular. Depois a gente tem o they, o we e o they. Aliás, we, they e you. O we, ele significa nós. Então, mais de uma pessoa, certo? A segunda pessoa, porém no plural. We, nós, certo? Teacher and the students. Professor e alunos. Então, nós. Se nós estivéssemos no mesmo ambiente, na mesma sala, certo? Então, nós. We are student. Então, nós estamos estudando, certo? Depois a gente tem o you. O you que pode ser utilizado para plural. Então, nesse caso, não vem como no singular, mas vem no plural, certo? E depois a gente tem o they. O you, nesse caso, significa vocês. Então, vocês, certo? Se viesse acompanhado do verb to be, seria vocês são, vocês estão, certo? E, por fim, a gente tem o they, que é o THY, que significa eles ou elas, certo? E aí, nesse caso, plural e muita gente. Aí eu trago detalhadamente a singular form. Singular form é a forma singular, certo? Então, the first person. The first person a gente tem, dentro do singular, a gente tem o gender, que é referente ao gênero. Então, male and female, masculino e feminino. E aí, o subject pronouns, o pronome pessoal é o eu, certo? I, que em English é I.
Se escreve com o I maiúsculo, certo? Só que a pronúncia é I. Então, significa eu. Aí pode ser utilizado para o feminino ou para o masculino, certo? I am a English teacher. I am a son. Então, eu sou um professor de inglês, eu sou um filho, certo? E aí eu sempre utilizo o I. I am, nesse caso, eu sou a English teacher. O I, que é eu, vem no singular, certo? Primeira pessoa do singular. Second person of singular. A segunda pessoa, nesse caso, do singular. Male and female. Que aí pode ser utilizado para masculino e para feminino. Que é o you, certo? You are a student, you are a brother or a sister. You are a boy, you are a girl. Então, para se referir ao outro, a você, eu utilizo o you, que nesse caso pode ser utilizado para o masculino ou para o feminino, não tem restrição de gender, e é a segunda pessoa do plural, do singular, perdão. Não, do plural, do plural. Second person, nesse caso do... Não, nesse caso aí, singular e embaixo depois a gente tem plural, certo? Perdão. Depois a gente tem a terceira pessoa, third person, e aí vai continuar sendo singular, o plural vem depois, certo? E é o he. A gente tem o he, she e it. Só que aí tem umas restrições e umas diferenças. O he, ele é utilizado para o masculino, male, certo? For male. E significa ele, como vocês viram. Ele para for boy and for men, certo? For boy and for men. Para garotos e para homens. Depois a gente tem a terceira pessoa, continua a terceira pessoa, third person of singular. Só que nesse caso aí vai ser she. E she significa ela. E aí a gente utiliza for girl and for woman. Para menina e para mulher, certo? E por último, o it. O it, geralmente a gente utiliza para coisas que não são seres humanos, certo? É um objeto, é um animal, uma coisa neutra. E aí, como eu disse a vocês, por exemplo, it is a bird. It's a bird, certo? É um pássaro. It's a dog, it's a rabbit, it's a cat. Então, são animais. Or it's a carrot, it's a banana, it's a apple, certo? São verduras, frutas. Então, eu posso utilizar o it. Nesse caso aí, o gender do it é o neutral. É o neutral, que é o neutro, certo? A gente tem também a plural form, que eu já introduzi e agora eu vou especificar melhor para vocês. E aí a gente tem a first person, a primeira pessoa. E aí a gente tem male and female, pode ser utilizado para masculino e para feminino. E nesse caso o pronome é we, certo? We, que significa nós, exatamente, o nós. E aí depois a gente tem, que nesse caso aí o we é a primeira pessoa, só que do plural, certo? For example, we are friends, nós somos amigos. And we are a cousin, nós somos primos, certo? Então, esses seriam os exemplos da utilização do we. Second person, male and female. A gente tem masculino, na segunda pessoa aí desse caso, pode ser utilizado for male and female para o masculino e para o feminino. E a gente tem o que é o you, que ele se repete, mas nesse caso no plural, certo? Então, sempre na escrita, o you vai aparecer da mesma forma, seja se eu estiver utilizando para o singular ou para o plural.
Mas aí o que é que vai diferenciar? O contexto, certo? Se eu vejo que a palavra seguinte, as palavras seguintes, o substantivo, eles estão no plural, é claro que o pronome vai se referir, vai estar no plural, vai estar se referindo ao plural, certo? For example, you are a parents. You are parents. Vocês são os pais, certo? Então, nesse caso aí, como nós temos o substantivo parents, que são os pais, a gente introduz, nesse caso dentro do contexto, que o you ele está no plural. Third person, terceira pessoa, nesse caso continua sendo plural, for male and female, masculino e feminino. E aí a gente tem o them. Them or they, certo? O mais geral, nesse caso apareceu them, mas o mais geral é a utilização do they, T-H-E-Y, they, certo? Que significa eles e elas. Eles e elas. E aí, for example, nesse caso vem acompanhado do are, se fosse verbo to be, a gente sempre utilizaria o are. For example, they are students, eles são estudantes. They are teachers, eles são professores, certo? Então, sempre no plural, e a gente consegue associar através do contexto. E aí aqui a gente encerra os nossos conteúdos referentes ao 6º ano. Espero ter ajudado vocês e até a próxima.